Irmãos e irmãs, paz e bem, hoje dia 8 de janeiro. Continuamos então nossa jornada bíblica percorrendo as páginas do livro do Apocalipse. Hoje nós teremos então a segunda parte do capítulo 6, onde vamos ver a abertura do quinto e do sexto selo. Preparemos então nosso coração para acolhermos a palavra que nós vamos ouvir hoje. Senhor, mais uma vez me coloco diante de vós para ouvir sua palavra. Quero dela alimentar-me, pois para mim é doce como mel, apesar de sua prática ser marcada pelo amargor. Como é difícil e desafiante vivê-la. Que a meditação do livro do Apocalipse me alimente em minhas lutas cotidianas, para que eu seja resistente frente a todos os obstáculos. Dai-me a coragem para denunciar as injustiças e anunciar um tempo novo, uma nova Jerusalém, marcada pela prática da justiça e da fraternidade. Que cada encontro com sua palavra seja verdadeira celebração da vida e da vossa graça, que transborda na vida daqueles e daquelas que testemunham o Evangelho, entregando inclusive a própria vida, como os irmãos das primeiras comunidades. Quero ter a ousadia de viver vosso Evangelho, mesmo que custe-me perseguições e martírio. Quero ser contado entre os bem-aventurados que buscaram a verdadeira felicidade e a alcançaram não apenas na vida futura, mas no encontro de irmãos, no sorriso e no abraço, na solidariedade transformadora, no cuidado com nossa casa comum, em gestos que fazem vosso reino vir até nós. Como é urgente, Senhor, compreendermos vossos sinais. A vida clama por cuidado. Não podemos desanimar. Nossa fé é que nos fortalece, pois cremos que vós sois o Deus justo e que seu Filho, fazendo-se um de nós, nos ensinou a caminhar, que vencendo a morte, nos ensinou a crer. Que a vossa graça e a vossa paz nos abracem e nos faça sempre fiéis testemunhas do vosso amor, pois vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nosso texto bíblico hoje, então, é o capítulo 6, dos versículos 9 a 17. E quando o Cordeiro abriu o quinto selo, eu vi debaixo do altar as vidas daquelas pessoas que tinham sido imoladas por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que tinham dado. Elas bradam em alta voz: Senhor santo e verdadeiro, até quando ficarás sem julgar? Não vais vingar o nosso sangue contra os habitantes da terra? Então foi dada a cada uma delas uma veste branca, e foi dito a elas que descansassem mais um pouco de tempo até se completar o número de seus companheiros e irmãos que iriam ser mortos como foram elas. Eu vi quando o Cordeiro abriu o sexto selo. Aconteceu um grande terremoto. O sol ficou negro como saco de cinza. A lua inteira ficou como sangue. As estrelas do céu caíram na direção da terra, como a figueira que deixa cair figos verdes quando atingida por vento forte. O céu se afastou como folha de papiro que se enrola. Todas as montanhas e ilhas foram tiradas de seu lugar. E os reis da terra, os magnatas, os comandantes, os ricos e os poderosos, todos os escravos e homens livres, esconderam-se nas cavernas e entre as pedras das montanhas, dizendo às montanhas e pedras: caiam sobre nós e nos escondam da face daquele que está no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem pode ficar de pé? Palavra do Senhor, graças a Deus. Com a abertura dos 4 primeiros selos, Jesus mostrou que nossa história é marcada pela ganância, pela violência, pela exploração que levam o povo à morte. Diante dessa visão dramática e real,
as comunidades do Apocalipse se interrogam: como mudar radicalmente essa situação de modo que a história caminhe para a realização da vida plena para todos? A resposta está na abertura do 5º e do 6º selos. Quando o Cordeiro abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as vidas daqueles que tinham sido imolados por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que dela tinham dado. Eles gritaram em alta voz: Senhor santo e verdadeiro, até quando tardarás em fazer justiça, vingando o nosso sangue contra os habitantes da terra? Os mártires, isto é, os que foram mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho, clamam a Deus, pedindo que lhes faça justiça. Para o povo da Bíblia, a vida reside no sangue, e Deus vai pedir contas de todo o sangue derramado. Toda vida interrompida violentamente é um clamor ao qual Deus atende, fazendo justiça. O fato recorda de perto o assassino de Abel, quando Javé diz a Caim: ouço o sangue do seu irmão clamando da terra para mim. Deus não deixa sem resposta o sangue derramado, pois ele grita continuamente por justiça. Os mártires clamam a Deus santo e verdadeiro, ou seja, ao Deus que sempre atendeu ao pedido do povo que está sendo imolado por causa da ganância, da violência e da exploração, e pedem justiça sem demora contra os habitantes da terra. No Apocalipse, os habitantes da terra são os que promovem e sustentam a sociedade injusta que provoca a morte do povo. Em outras palavras, os mártires de todos os tempos são um apelo urgente para que Deus não seja neutro nos conflitos presentes em nossa história. Mais ainda, toda vida imolada é um clamor para que Deus tome o partido dos imolados e faça justiça. De onde vem hoje esse clamor? Como ele se manifesta? O Apocalipse não estimula a busca do martírio. A bandeira das comunidades deve ser a justiça que conduz à realização da nova Jerusalém em nossa história. Se há mártires em nossa caminhada, é sinal de que a justiça ainda não foi alcançada. E toda vida imolada é sempre uma denúncia da injustiça que a provocou. Quando a justiça se realizar plenamente, já não haverá mais martírio. É isso que buscamos em nossas lutas. O Deus da Bíblia se caracteriza como aquele que atende ao clamor por justiça. Sua resposta tem 2 momentos. Em primeiro lugar, responde aos mártires que foram mortos como Jesus, mostrando que a luta pela justiça continua. Em segundo lugar, nós vemos nos versículos 12 a 17, ele intervém na história, realizando o julgamento. Deus responde positivamente ao clamor dos mártires, dando-lhes uma veste branca, símbolo da vida nova de Jesus ressuscitado. Os mártires pertencem para sempre a Deus e a Jesus. Todavia, as comunidades não podem se acomodar nem abrir mão da prática da justiça. O Apocalipse é muito realista. Também foi dito a eles que descansassem mais um pouco de tempo até que ficasse completo o número de seus companheiros e irmãos que iriam ser mortos como eles. Os mártires têm uma série de companheiros e irmãos que em nossa caminhada continuam a profetizar, resistir e celebrar, até que a vitória da justiça sobre a injustiça seja plena, até que a nova Jerusalém se realize em nossa caminhada. É o preço a ser pago pela adesão à palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. A resposta de Deus ao clamor pela justiça continua e chega ao ponto máximo com a abertura do 6º selo. Aí acontecem 7 abalos cósmicos, lembrando que o 7 é totalidade. O primeiro, um grande terremoto. Segundo, sol que escurece. Terceiro, lua cor de sangue. 4, estrelas que caem sobre a terra. 5, céu que se enrola. 6, montanhas deslocadas.
7 ilhas arrancadas do seu lugar. Não são catástrofes naturais, e sim modos de dizer que Deus intervém com certeza na história, realizando de modo pleno o julgamento. No Apocalipse, os abalos cósmicos são símbolos da presença e ação de Deus que julga a história. Deus julga a história e seu julgamento atinge a todos. Vale aí novamente o número 7 da totalidade. Atinge 1. Reis da terra, 2. Magnatas, 3. Capitães, 4. Ricos, 5. Poderosos, 6. Escravos, 7. Homens livres. Nesses 7 grupos sociais estão representados todos os que se comprometeram com a sociedade injusta que provoca mártires. Notemos que, em primeiro lugar, estão os donos do poder político, os reis, seguidos pelos donos do poder econômico, os magnatas, e os donos do poder da propaganda idolátrica, os capitães. Todos eles que pensavam tudo comprar e manipular com seu poder são atingidos pelo julgamento de Deus. E tentam fugir ao julgamento de Deus, preferindo morrer a serem julgados. Esconderam-se nas cavernas e rochedos das montanhas, clamando aos montes e pedras: desmoronem por cima de nós e nos escondam da face daquele que está no trono e da ira do Cordeiro, pois chegou o grande dia da sua ira, e quem poderá ficar de pé? Deus respondeu ao clamor dos mártires com o julgamento da história. O tema do julgamento, o grande dia, percorrerá o Apocalipse até o fim. Na Nova Jerusalém, a sociedade justa que gera vida para todos. O julgamento estará encerrado. Todavia, quem poderá ficar de pé? Isto é, ser declarado inocente. Terão as comunidades a certeza de que poderão ficar de pé? Esta então é a grande questão de hoje. Poderemos ficar de pé? Você poderá ficar de pé diante do julgamento? Ou você faz parte desses grupos que buscam cada vez mais ser resistência à implantação do reino de Deus? Esses grupos que se comprometem com a sociedade injusta que provoca mártires. Você tem se comprometido com essa sociedade? Você poderá ficar de pé? Que o Senhor Deus, fonte de amor e bondade, nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem.